Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós vamos dar sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, lição 2, aula de reforço, lição extra. A escolha entre a porta estreita e a porta larga. Veja aí o nosso texto bíblico em classe, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Veja Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 11. Estudaremos com base, veja aí, tópico 1, portas e caminhos. Subtópico 3, porta larga e caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. Um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Trata-se, pois, de uma crença que está afastada da Bíblia. Agora veja, conforme diz aqui o nosso comentário. Um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Trata-se, pois, de uma porta, de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo as suas próprias ideias e que não desejam ajustar-se aos ensinos das Escrituras sagradas. Nós estamos estudando os dois caminhos, as duas portas, o caminho estreito e o caminho largo. E Deus nos deu o privilégio de escolhermos. E é um grande privilégio que cada um, quando nasce, que atinge a sua consciência, ele já conhece o bem e o mal. Aí entra a escolha. É através da escolha que nós definimos o que seremos no futuro. E também é a escolha que define o nosso caráter. Conforme nós havia dito na primeira parte da aula, nós vamos estudar sobre essa parte de Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Veja o que diz o texto. O que dantes conheceu. Então anote, nós falamos sobre os vagões do trem. Então o trem tem, esse trem aqui tem 5, né? Vamos aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Nós temos quantas palavras lá nos dois versículos? Ó? 5 palavras. A primeira palavra que aparece é conheceu. Deus na eternidade conheceu já o futuro. Entendeu aí? O que dantes conheceu. Então Deus conheceu os anjos, Deus conheceu os homens. Mesmo antes que eles pecassem, Deus conheceu, Deus sabe de tudo. Ele é presciente, ele conhece o fim antes do começo. Então a gente percebe que Deus conheceu. Então quando Deus conheceu, ele conheceu a humanidade mesmo que ela não havia sido criada. Quer dizer que Deus já conheceu essa desorganização. Deus já conheceu pessoas diferentes das outras. Foi ele quem fez. Então o começo da história é o conhecer de Deus. Romanos 8 e 28 e 29. E depois nós vamos ver o 30. Então a primeira palavra aparece aqui, conheceu. Então esse conheceu aqui não precisa do homem, presta atenção, fazer sua escolha, escolher. Porque não é da competência do homem escolher o que Deus conhece. Essa parte aqui é Deus que conhece. O homem aqui não precisa entrar nesse assunto. O Senhor o conhece.
Nós vamos ver aqui a parte do homem aqui nesse assunto. Presta atenção. Então o Senhor conheceu todos os homens, 100%. Não há um só que ele não conheça. Deus conheceu todos. Então até esse momento, nós estamos no vagão número 1 do trem. Nós temos que chegar aqui, ó, no último vagão, o 5. Então, esse último aqui é o glorificou. Veja Romanos 8, 29 e 30. O que dantes conheceu, este também os predestinou, e a este que predestinou, também chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Então, eu tenho aqui 5 passos. Então, o caminho inicial e o final do caminho. O caminho inicial é o conhecer de Deus. O caminho final, o mesmo caminho que termina, que começou com conheceu, terminou com glorificou. Amém? Então isso aqui é importantíssimo. Então observa-se, presta atenção. Deus conheceu todos os homens. O que é que vai acontecer? Deus vai predestinar. Você sabe o que é uma predestinação? Veja que a predestinação está na segunda palavra. Ó. Depois da primeira já vem a predestinação. A predestinação é menor do que o chamado, porque ela está antes do chamado, no texto bíblico. Aonde está a parte glorificou? Está na última, porque é a parte final. Então, antes de glorificar, precisa do justificou. Quer dizer, sem justificado, a pessoa não é glorificado. Aí nós temos Romanos 5, que faz que nós somos justificados pela fé, aí sim somos glorificados na sua vinda, na vinda de Cristo, no arrebatamento da igreja. Entendeu aí? Então eu posso traçar aqui uma linha e ver que o Senhor conheceu, predestinou e chamou. A decisão de escolha do homem vai estar no chamado. Entendeu aí? Você sabe o que é predestinou? Deus, ele fez um pré, anote aí, um pré, bote mais embaixo agora, destino. Então quer dizer que não está escrito aqui que ele destinou. Aí sim, se ele tivesse colocado destinou aqui, não estaria na segunda, estaria na quinta. Porque o glorificou já é o destino. Amém? Glória a Deus. Então, se há um destino aqui, ó, no glorificou, então há um pré-destino antes. Então, eu tenho um pré-destinou aqui, ó. Quer dizer que não é definitivo. Olha os passos, ó, que nós estamos seguindo, ó, até o número 5. Isso aqui é importantíssimo, meus irmãos. Isso aqui numa sala de aula, nota 10. Glória a Deus. Isso é uma maravilha. Então, Deus conheceu todos, anota aí, 100%. E esse todos aqui, o Senhor predestinou para a salvação em Jesus. Quer dizer que não ficou um só de fora, Deus não escolheu um só para ir para o inferno. Entendeu agora? Quer dizer que os homens, ninguém foi escolhido para ser lançado no inferno. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Está lá no Salmo, veja lá. Capítulo 9, versículo 17. Então, se o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, os homens só vão para o inferno se eles rejeitarem a oferta do predestino. Entendeu aí? Quer dizer que Deus tem um predestino para os homens na terra. O Senhor tem um predestino. Quer dizer que Deus quer, Deus ama todos os homens, enviou Jesus Cristo, Ele quer salvar todos. Então houve um predestino. Agora eu estou entendendo. É desse jeito mesmo. Então quer dizer que esse predestino não tem nada a ver com a doutrina do calvinismo, não tem nada a ver. Porque o calvinismo, ele pega esse predestinou, rebola logo aqui, ó, no final.
e não está no final. Ele está aqui na segunda. O chamado é mais forte do que o predestinou. Porque o chamado vai o quê? Vai me colocar no quarto. Não tem um terceiro, então do terceiro leva para o quarto. Ou seja, no segundo, o Senhor me chama. Só que eu escolho, decido se eu atendo ou não o chamado. Quando eu atendo o chamado, olha aí, eu creio em Cristo. Entendeu aí? Então, quando eu creio em Cristo, eu atendo o chamado. Quer dizer que Deus chama todos, 100%. Por isso que a Bíblia diz, muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, esses poucos escolhidos já estão aqui, nessa parte aqui, ó. Poucos. Por quê? Porque não são todos que vão crer. Entendeu aí? A Bíblia diz, poucos, olha aí, muitos são os chamados, chamou, mas poucos são os escolhidos. Porque alguns vão crer. E a Bíblia diz que poucos são escolhidos. Por que são escolhidos? Por causa do quarto. Porque o Senhor derramou seu sangue justificando. Justificado pela fé. Amém? Então veja a fé aqui. A partir do chamado. Aí o eleito, anota aí. O eleito, para ser eleito, ele precisa de fé. O eleito sem fé não é eleito. Só tem nome de eleito. Então, o eleito precisa da fé. Aí Paulo fala em Romanos, e essa frase é bíblica, a fé dos eleitos. Você já viu isso na Bíblia? A fé dos eleitos? Porque a eleição é isso aqui, ó, chegando no final. Então, o que é eleição? Eu fui conhecido, eu fui predestinado, eu fui chamado, eu fui justificado e eu fui glorificado. Então, cheguei no final, eu fui eleito. Então, essa eleição é igual ao glorificou. Quer dizer que eu preciso passar pelas 5 etapas para mim ser eleito. Estudando, voltando a fita e voltando de novo, a gente aprende. Anotando no caderno, desenhando, a gente vai aprendendo. Então, a predestinação, ela requer uma decisão pessoal. Uma confissão pessoal. Presta atenção. Quando chega na predestinação aqui, Deus chama ele. Deus chama todos, meus irmãos. Deus chamou Judas. Entendeu aí? Deus chamou Saul. Deus chamou Caim. Mas eles rejeitaram, escolheram, dizendo não. Quer dizer, eu não quero, eu não aceito, eu não creio. Então precisa de uma confissão pessoal aqui no chamado, para ele seguir os passos à sua eleição. Então a pessoa, ela é eleita, mas não é eleita assim, pelo simples fato, estou eleito. Eu preciso dessas 5 palavras para me chegar no que eu quero. Eu sou um eleito de Deus. Porque a eleição já é o estado definitivo, que é a glorificação. Amém? Então a confissão pessoal, pelo livre-arbítrio, só assim aceitarão a salvação ou não. Você quer aceitar Jesus como seu salvador pessoal? Quero. Não quero. Livre-arbítrio. Não tem um botãozinho lá do céu que o Senhor manda o anjo apertar para a pessoa dizer eu quero. E para a pessoa rejeitar eu não quero. Não tem isso, meus irmãos. Não são automatizados. Se ele crê, o Espírito Santo faz morada nele. Se ele não crê, não faz. Quem crê, rios de água viva fluirão no seu interior. Essa parte de quem crê é do homem. Deus não vai crer tomando a liberdade dele, não. Deus, ele não assalta a liberdade de ninguém. Ele não rouba, ele não é ladrão. A eleição não tem privilegiados, é para quem crê. Quer dizer que Deus fez um plano da eleição para todos. Deus conheceu a todos, predestinou a todos, chamou a todos. Mas quando apresentou Jesus no chamado, aí uns foi dizendo, não dá certo, não vou, outros eu creio. Aí
vão entrando aqui os que são justificados pela fé. Romanos 5. Quando chega em Romanos 5, não diz assim, aos que conheceu, aos que predestinou, aos que chamou. Romanos 5 diz, justificado, pois, pela fé. Olha aí, já estamos aqui nós. A igreja do Senhor já está aqui. Justificado pela fé. Entendeu aí? Quer dizer que a igreja já passou esses estágios. A igreja já está no estágio da justificação pela fé, através do sacrifício de Cristo. A eleição não é um só vagão. A eleição não é só o conheceu. Não é só o predestinou. Não é só o chamou ou só o justificou. A eleição é o conjunto das 5 palavras que termina em glorificou. Então veja que a eleição é o trem completo. Amém? Os 5 vagões. Não existe essa tal de teologia da salvação incondicional, porque as pessoas dizem por aí, né, os calvinistas, que uma vez salvo, salvo para sempre. Quer dizer, se a pessoa é salva, não perde a salvação? Então cadê o livre-arbítrio e a escolha? Aquele filho pródigo. Quer dizer que isso não vale, não conta, vai ser arriscado? Pois bem. A doutrina da predestinação está na Bíblia, presta atenção. Mas não é conforme eles ensinam. Veja Romanos 8, versículo 29. Está aqui a palavra predestinou. Quer dizer que é bíblica a palavra predestinou. Quer dizer que o Senhor predestinou. Quer dizer, houve um predestino. Não está escrito que o Senhor destinou. Está escrito que o Senhor predestinou. Então, o que é uma predestinação? É uma promessa para um destino. Quer dizer que o Senhor prometeu salvar a humanidade. Deus prometeu. Veja João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Deus amou quem? O mundo. Deus não amou só os crentes. Deus não amou só Israel. Deus não amou só um grupo. Deus amou o mundo. Todas as pessoas, 100%. Então veja que a predestinação é a promessa de um destino para todos. Agora, ela é condicional. Olha aqui a condição. Precisa de uma decisão, escolher. Porque haverá um chamado. O Senhor vai chamar. O Senhor vai chamar. Irmão, Deus chama todos. Por isso que no juízo do trono branco, ninguém escapará. Porque Deus chama todos. Deus chama todos. Há um espírito no homem que responde. Feito por Deus, dado ao homem, para que Deus entre em comunicação com aquilo que lhe pertence. O espírito volta a Deus que o deu. Quer dizer que o espírito humano é de Deus. Por isso que o homem responde a Deus, por causa do espírito humano. Agora, se o homem fosse alma e corpo, aí não tinha como responder. Aí tudo bem. Era um animal. Mas tem um espírito que o faz entendido. A justificação é o certificado dado àquele que atendeu o chamado. Então, vou te dar um certificado aqui para você que atendeu o meu chamado. Então, você agora é um salvo. Você atendeu o chamado. Você é um salvo. Então, a glorificação já é o certificado daquele que foi justificado. Então, se eu tenho o certificado daquilo que eu criei, eu tenho o penhor do Espírito, o selo do Espírito, porque eu fui justificado. Então, quando eu for glorificado pela ressurreição ou arrebatamento da igreja, eu também recebo um certificado. Porque eu fui justificado pelo sangue, através da morte de Cristo. Aleluia, glória a Deus. A glorificação é a certificação da eleição, dada já em glória.
A eleição é para a glorificação. A eleição é para a glorificação, não é para a salvação. Porque quando chega na glorificação, já tem salvo aqui. Porque esse justificou, já é salvo aqui. A pessoa não vai ser salvo na glorificação. A pessoa já é salvo antes da glorificação. Entendeu? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem dos homens, é dom de Deus. Então, quando o Senhor vier, já tem salvo aqui na terra, para ser glorificado, imortalizado, para sempre. Glória a Deus. Então, a eleição é para a glorificação, não para a salvação. Pois ela já é um... Veja aí. Essa pessoa que está nessa posição de justificado, ela já é um salvo. Porque ela já creu. Porque ela teve uma confissão pessoal. Ela, na hora do apelo, ela sentiu a necessidade de salvação. Ela se arrependeu dos seus pecados. Houve uma confissão pronunciada. E Deus sempre esperou por todos. Por ela, por ele. E Deus não interfere na escolha. O Espírito Santo está trabalhando como pairando sobre a terra, sobre o barro. Mas ele não interfere nos acontecimentos interior da decisão da pessoa. Embora Deus veja e conheça que a pessoa vai aceitar ou não, vai escolher ou não, vai aceitar a oferta de salvação livremente ou não. Mas a presciência de Deus não tira a personalidade nem a decisão do homem. A presciência de Deus é só para te dar livramento. Quando ele sabe que você vai cair no buraco, ele diz assim: vai lá, anjo, vai lá, fulano de tal, alguém liga no telefone. É só para te dar livramento. A presciência de Deus ama a misericórdia, porque na hora que nós queremos, ou vem um tropeço, um buraco na frente para nós cair, o Senhor, com a sua misericórdia, nos guarda. Então a presciência de Deus é para isso. Agora veja, na depravação total, o ensino é que o homem é sempre unicamente pecador. Mas há um espírito no homem preservado por Deus. Presta atenção. Se o espírito volta a Deus que o deu, então o espírito humano do crente, do ímpio, de todos, é propriedade de Deus. É a caixa preta do avião. Deus tem um controle, sim, no espírito humano. Entendeu aí? Mas na alma é ela que decide. Então o espírito humano não tem personalidade. É a alma que tem personalidade. Por isso que quando alguém morre, a alma se separa do espírito. Entendeu aí? Porque são elementos distintos. Espírito distinto de alma, espírito distinto de corpo entendeu? E alma de corpo, e assim os três elementos. 1 Tessalonicenses 5 e 23. Ou 2 Tessalonicenses. Há um espírito humano no homem, que foi dado para uso justamente na hora da escolha. Para uso de quem? De Deus. Quando a pessoa escolhe estar com Deus, o Espírito Santo habita no espírito humano. Será que o homem não pode escolher servir a Deus? Josué 24 e 15. Eu vou escolher. O homem tem a capacidade de escolher, sim. Está na Bíblia. Os textos estão claros. Eu e minha casa escolhemos servir ao Senhor. É uma opção. Não há homens robôs. Todos nós temos inteligência e somos pessoas livres de escolha. Adão teve o livre-arbítrio para escolher entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele escolheu e pecou. Depois os seus filhos também pecaram. Agora tem uma chance de arrependimento dos seus pecados, a fim de se converterem.
Então Deus sempre vai dando oportunidades ao homem por meio de Jesus. Então Deus vai oferecendo a possibilidade de o homem ser salvo. Então, podendo o homem rejeitar ou não, por exemplo, Judas rejeitou 3 anos com Jesus. No fim do seu ministério, Judas traiu Jesus. Veja, Saulo de Tarso decidiu por Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegue? E lá está um homem agora transformado. Veja o etíope, o centurião romano. Todos decidiram estar com o Senhor. É corretíssimo a doutrina que Jesus morreu por todos os homens, mas só os que creem são salvos. Então Deus sabia que havia os crentes. Deus sabia. Se houvesse uma só pessoa crente, o Senhor ainda viria morrer por todos. Esta é a grande misericórdia de Deus. É a causa de nós não sermos consumidos. A graça de Deus, mediante a obra do Espírito Santo, pode ser resistida. O Espírito Santo está sobre a pessoa, tentando convencer do pecado, da justiça e do juízo, e a pessoa está com o coração endurecido, como um de Faraó. Embora há muita chance de arrependimento, e às vezes até chora, mas não se arrepende. Houve remorso. O arrependimento é aquele que dá a volta por cima, que volta atrás. É uma volta de 380 graus, que ele vai agora numa contramão do mundo, que ele agora está indo para o céu, e que ele é um cidadão da cidade santa, Nova Jerusalém. Não resistais ao Espírito Santo. Está na Bíblia. Se o mandamento é que não devemos resistir ao Espírito Santo, é porque existe alguns que resistem. Pessoas que creem em Cristo e depois pisam no Filho de Deus. Está na Bíblia. Pisa no sangue. Isto é, profano que nem Esaú. Tornaram-se pessoas apóstatas. Quer dizer, um apóstata, ele foi iluminado, recebeu o dom celestial, provou da palavra de Deus, está em Hebreus 6. Provou do dom celestial. Ele perdeu a salvação, é isso que a Bíblia está dizendo. Ele apostatou-se da fé. Então, o que é um apóstata? É alguém que perdeu a salvação. Entendeu aí? E nunca mais vai ter a salvação. Porque quem se apostata, entra na apostasia, não tem mais salvação. Porque não há mais, como Esaú, um lugarzinho para arrependimento. O coração dele está endurecido, como de Faraó. Então, os salvos, regenerados, podem permanecer na fé ou não. Os salvos que permanecem na fé deve-se deixar guiar pelo Espírito Santo e continuar perseverando na casa do Pai, ou seja, permanecendo no corpo de Cristo, mediante a direção do Espírito Santo, rejeitando pisar no sangue do pacto, pela qual foram santificados, sem apostatar-se da sua fé deliberadamente, não optando pela porta larga, com desculpas, com avareza, com dureza de coração, não escolher voltar ao pecado, com a falta de perdão ao seu irmão, não sentir necessidade de arrependimento. Sabe qual é a palavra de Deus? Que fala a todos os homens que se arrependam. A palavra de Deus diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Conheceu, predestinou e chamou. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Mas como assim atendendo o chamado, justificado e glorificado? Mas Deus reconhece o livre-arbítrio dado por
ele mesmo ao homem. É Deus quem deu. Quer dizer que a soberania de Deus sabe muito bem o que faz. Coloca no homem o livre-arbítrio e coloca uma graça para ele estar debaixo da graça. A soberania de Deus não transforma o homem em robô. Deus não é feiticeiro. Deus não é um ser que cria pessoas sem decisão. Isto é, um robô. Se Deus houvesse criado robôs, aqueles que são monitorados pelo equipamento, por botões, e que o robô ele está sendo controlado, então Deus não faz isso com um ser humano. A salvação só é concedida pela fé através da mensagem vista e ouvida. Se os homens fossem robôs, então a morte de Cristo na cruz do Calvário seria inútil. Se Deus já escolheu os que vão para o céu antes de Jesus vir, então seria inútil a morte de Jesus. Através da mensagem vista e ouvida, a pessoa pode crer, ter fé. A misericórdia é concedida ao arrependido. Foi a soberania que proveu os meios e a oportunidade de salvação. Mas os homens sempre rejeitam. Saul rejeitou os meios e a oportunidade. Saul, rei de Israel. A questão da corrupção e da depravação total do homem. Há quem diga que o homem não responde. Se o próprio Adão no pecado respondeu, meus irmãos. Veja lá Adão no pecado respondendo. Adão não estava tão morto de que ele não pudesse falar e decidir. Dialogou com Deus. Foi a mulher quem me deste. Botando culpa na mulher. Olha o livre-arbítrio funcionando. Rejeitando. A questão da corrupção e da depravação total do homem. Há quem diga que o homem é completamente corrompido. E este é um dos motivos pelos quais eles afirmam que o homem não pode escolher o Senhor Jesus Cristo. Você já parou para pensar até que ponto vai a doutrina destes que pregam a salvação privilegiada? Estou falando dos calvinistas. Entendeu aí? A nossa confissão de fé das Assembleias de Deus diz que alguém pode perder a salvação. Está de conformidade com a Bíblia. Aquele filho pródigo lá no porco, se ele não tivesse se arrependido, tinha perdido a salvação. Caim foi escolhido por Deus no ventre da mãe. Mas mesmo assim, tornou-se filho do maligno. Todos os homens que nascem ao mundo, Deus tem um propósito bom para ele. Ninguém nasce com propósito de Deus ruim. Ninguém nasce. Entendeu? Caim, Saul, Lameque, aquele que teve duas mulheres, foi o bígamo, o primeiro bígamo da história. Então Herodes, esses homens, quando nasceram, Deus tinha um propósito bom para eles. Deus não faz ninguém para ir para o inferno. É a pessoa que se vende ao pecado. É a pessoa que aceita, que decide errar, que decide pecar. Então, Deus, embora coloque os meios de salvação à escolha do homem, mas Ele não os obriga a aceitar. Se Deus já escolhesse alguns para salvação e outros não, não teria sentido o juízo final na história. Como Deus vai julgar no final da história alguém que Ele mesmo quis
ser condenado. Não tem sentido. As oportunidades não constrangem para que as pessoas aproveitem. Lá vem a oportunidade de salvação. Não vai constranger ninguém para poder a pessoa ficar pressionada para aceitar. Ninguém aceita Jesus pressionado. Tem que haver uma decisão. Se abrir a boca e não decidir, ele sai. Mas se ele decidir com o coração e crer e falar, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, 9 e 10. As tentações são a prova de que o livre-arbítrio não foi retirado do homem. Se o homem não tivesse livre-arbítrio, aí eu pergunto, para que as tentações? Se o homem não tem livre-arbítrio, para que servem as tentações? Como é que o homem vai escolher ser tentado ou ceder à tentação se ele não tem livre-arbítrio? É furada essa doutrina. Veja que a tentação são a prova de que o homem tem livre-arbítrio. Não foi retirado do homem. Prova de que o homem decide. A parábola do filho pródigo mostra o poder da vontade pessoal e individual do homem e fala da sua livre escolha. Ele até fez uma oração lá junto com os porcos. No lamaçal de pecado, a pessoa diz, eu vou voltar. É assim, irmão. A pessoa escolhe voltar. No meio do erro, no meio dos porcos, das bolotas, das porcarias. Irei ter com meu pai. Olha a decisão do homem. Se ele não decidir, ele não volta, meus irmãos. O homem escolhe mudar de decisão. O livre-arbítrio revela a decisão do homem interior por amar a Deus voluntariamente. Se fosse robotizado, não tinha como se alegrar com o amor dos homens, já que era o próprio Deus que atuava de uma forma em que o homem, para dar glória, ele não era voluntário. Tem como aceitar isso? A glória do homem não ser voluntária? O louvor e o culto do homem não ser voluntário? Deus não aceita a adoração somente de lábios, mas de todo o coração. Com isso, concluímos que o homem não é tão corrupto que não possa desejar ser salvo. E nem totalmente controlado 100% por Deus, que não queira fazer nada por sua própria vontade. Então Deus deixa, ele fica segurando na corda, porque ele vai puxar o homem no juízo final e vai o sentenciá-lo, se ele for ímpio, ao inferno. Amém? Vamos começar a aula de novo. Aperta aí o play, volte aí. Vamos iniciar esta aula tudo de novo. Então estude novamente esta aula do começo até o fim. Será de grande proveito aí para você no domingo. Nós vamos estudar a aula de número 3. Veja aí. E enviar para todos vocês. Lição de número 3 diz o seguinte: o céu, o destino do cristão. Amém? Então veja aí esta próxima aula. Se Deus quiser, estaremos enviando para vocês. Em nome de Jesus. Amém.